Olá, olá, olá. Vamos entrando, vamos entrando. Boa noite, meu povo. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Hoje é o dia onde eu vou contar a minha história para vocês de como eu saí das dívidas. Deixa eu ajustar aqui. Quem entrar me fala se o som tá bom, se tá tudo certinho. Vamos lá, vamos lá. Boa noite para todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos. E aí, meu povo? Já de estar aqui. Acho que é a primeira live que eu faço sozinha de tudo. Então, tô um pouquinho nervosa, mas vamos lá. Antes de tudo, eu quero me apresentar para quem está chegando aqui pela primeira vez, para quem não me conhece, para quem chegou aqui agora. Eu sei que vai ter um delayzinho, então eu vou usar esse período para eu me apresentar para vocês. Meu nome é Juliana, eu tenho 35 anos e eu sou casada com o Bruno e eu sou a fundadora da JS2 Assessoria, Administração e Finanças. Estou nervosa, esqueci até o nome da empresa. Essa é a minha empresa, né, que eu fundei em 2020 e é isso mesmo que você está ouvindo. Eu, de endividada, me tornei a CEO, a dona de uma empresa que cuida da organização financeira das pessoas. E por que eu tô falando isso logo no começo? Eu estou falando isso logo no começo porque eu quero mostrar para todo mundo e provar que sim, existe sim a possibilidade de mudar a realidade da sua vida. Existe sim a possibilidade de você ter uma vida livre das dívidas, como aconteceu comigo. Tem solução, tem jeito, tem um caminho sim. Bom, sem desperdiçar o seu tempo e o meu tempo, porque, como dizem por aí, tempo é dinheiro, né? Então, eu vou logo para começar a contar a minha história para que você entenda como que foi o meu trajeto antes de começar a me livrar das dívidas. Então, vamos começar pelo fato número um que eu sempre gosto de contar. Eu não sei como que eu fiquei toda enrolada e fiquei toda endividada. Não sei, não sei. Sei que um dia eu vi que era uma bola de neve, eu tava cheia de dívidas, eu tava com um monte de cartão estourado, sem pagar, tava com o cheque especial estourado, voltava cheque meu que eu mandava porque não tinha fundos. Não sei como que eu cheguei nessa situação, né? E para quem me acompanha aqui, vê o meu perfil, provavelmente já viu que eu coloquei um postzinho aí falando que eu não sabia como que funcionava um cartão de crédito. Eu não sabia que um cartão de crédito ele tinha que pagar depois que você utilizasse. Então, por aí já dá para saber o nível da pessoa e dava para ter mais ou menos a ideia de qual que seria o resultado final da história, já que eu não sabia como que funcionava um cartão de crédito, né? E hoje, o termo educação financeira, ele é um termo que já todo mundo fala na internet, ele está sendo bastante divulgado, tem um monte de gente que fala de educação financeira, de finanças na internet, mas lá atrás não era bem assim a realidade, né? Então, eu comecei como todos os brasileiros começam, pensando o seguinte: se eu não fizer uma dívida, eu não vou conseguir nada na minha vida. Se eu não fizer parcelado, eu não vou conseguir nada na minha vida. E nessa brincadeira, tudo era parcelado. Nessa brincadeira, tudo que eu fazia era parcelado. Então, por aí já dá para saber que a minha história é como a da maioria dos brasileiros, né? E no começo, assim, eu não me incomodava muito de ser endividado, de ter uma coisinha atrasada ali, usar o cheque especial no outro canto. Eu não me incomodava porque era normal, né? Aparentemente, né? E eu comecei usando o cheque especial, né? Eu comecei usando um pouquinho ali do limite do cheque, né? Só pra falar assim, ah, esse mês não deu, vou usar aqui o meu cheque especial. E aí eu tinha duas contas correntes na época. Usei de um, de repente a de um já tava demais, eu comecei a usar da outra pra ver se eu não pagava muitos juros no outro mês. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E
Quando eu vi, já estava totalmente enrolada, né? E uma coisa que eu falei que voltava cheque, e uma coisa assim que eu tenho até vergonha de falar, mas eu vou falar porque é bom pra gente ter de lição, né? Eu, na época, eu usava cheque pra dar o dízimo na igreja, né? E aí, o cheque, me ligaram da igreja falando que o cheque do meu dízimo tinha voltado sem fundo. Eu dou risada porque assim, né, já passou e tudo mais, mas se a gente parar pra ver, né, eu sou cristã, todo mundo sabe, vocês me veem falando da Bíblia. Aí o dízimo é um dos princípios do cristianismo. Imagina a igreja ligando e falando assim: Oi, Juliana, tudo bem? Vem um cheque aqui seu e ele voltou sem fundo. Tava devendo até pra Deus, né? Literalmente pra Deus e todo mundo eu estava devendo, né? Pois então, com meus 20 e poucos anos, esse era o meu cenário, totalmente endividada. Cheque especial utilizado, cartão que estava sem, com limite estourado, sem pagar, né? Alguns sem pagar, e eu não sabia por quê. Né? Eu não tinha a menor ideia, eu não sei por quê, porque assim, eu morava com os meus pais, então não tinha por que eu ter tanta dívida, ficar toda enrolada. Eu não tinha conta, não tinha filho, não tinha nada, né? Por que que eu tava tudo enrolada? Mas enfim, não sei, falei pra vocês, por isso que eu gosto de começar contando essa história aí. E lembra lá no que eu falei que eu não me incomodava de estar endividada? Porque essa era a realidade de um monte de gente. E era a realidade que eu conhecia. Só que começou a me incomodar. E começou a me incomodar quando eu li um versículo da Bíblia que ele tá escrito em Provérbios 22:7, que diz que aquele que toma emprestado é escravo de quem empresta. Provavelmente eu já tinha lido aquele versículo, mas naquele dia em que eu li, mexeu comigo aquilo. Falou, poxa vida, então se eu tô pegando emprestado do banco, porque eu tinha empréstimo também, né, nesse rolo todo, eu sou escrava do banco, eu sou escrava do cartão de crédito, eu sou escrava do cheque especial e eu não quero mais ser escrava nem de cheque, nem de banco, nem de nada. E isso começou a me incomodar. Na verdade, mais do que me incomodar, começou a me indignar. Porque eu comecei a olhar e eu comecei a falar, poxa, mas não é todo mundo que é enrolado, não é todo mundo que é endividado. Por que que comigo é desse jeito? O que que elas fazem de diferente que eu não faço? Isso começou a me deixar curiosa e indignada, pensando assim, não é possível que eu seja destinada a ter uma vida totalmente cheia de dívidas. Não é possível. Tem que ter outra solução, tem que ter outro caminho. E por que que eu estou te falando isso? Porque o primeiro passo para a gente sair das dívidas é esse. A gente não muda aquilo que a gente tolera. Se você tolera alguma coisa na sua vida, não vai mudar nunca. Então, a primeira coisa é você não tolerar a situação onde você está vivendo. Que foi o que aconteceu comigo. Eu falei, chega, agora chega. Daqui pra frente não vai ser mais assim. Então, eu peguei e mudei a minha cabeça, virou a chavinha. Então, o primeiro passo é você mudar a sua cabeça, mudar o seu pensamento. Por quê? Porque se você não mudar a sua cabeça, eu posso até te dar uma fórmula, eu posso te dar um caminho aqui, só que daqui a um tempo você está enrolado de novo, porque o seu pensamento não mudou, né? A Natália Arcuri, ela usa uma expressão que ela fala assim: se eu não mudar a minha cabeça, eu não vou mudar o meu bolso. Então, o primeiro passo tá aí. Já soltei a primeira chave já de como sair das dívidas. Você tem que mudar o seu pensamento. E pensar assim, não, a partir de hoje, a minha vida não é mais a que era até hoje, 29 de julho de 2022. A partir de hoje, eu vou mudar a minha forma de administrar o dinheiro. Eu vou buscar outra forma de lidar com o dinheiro. E eu quero que você pare e pense, quando eu falo em lidar com o dinheiro, se a forma como você lida com o seu dinheiro hoje, ela combina com a forma que você deseja, com a vida que você deseja para o futuro e com a vida que você deseja para o futuro da sua família, né? Porque quando a gente tá cheio de dívida, não envolve só nós, envolve a família toda, né? Por mais que eu estivesse, se fosse solteira e estivesse endividada da minha parte, isso também afetou toda a minha família, isso afeta todo mundo que está dentro da sua casa, né? Além da questão de não ter paz, de não ter sossego, porque você tá, né, com
com o bolso furado, né? E preocupada como você vai pagar as contas. E o meu segundo passo para sair das dívidas foi enxergar o meu cenário atual. Eu precisava saber qual que era a minha situação ali naquela, naquele momento, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei e eu marquei num papel mesmo que eu lembrava, lembro que eu estava no trabalho, anotei as dívidas que eu lembrava ali. Então, foi marcando ali, banco tal, cartão tal, fulano de tal, porque além de tudo a gente ainda deve gente, né? Não, não basta dever banco, a gente ainda deve gente. Então, eu fui anotando tudo que eu lembrava, tudo que eu sabia, e eu anotei mais ou menos os valores sem os juros naquela situação. Por quê? Como eu já estava toda enrolada, eu não queria nem saber mais como que estava a situação. Ia rolando ali e eu nem sabia como que estava a situação real, contando com os juros. Mas eu anotei e tudo certo. Feito isso, depois o que que eu fiz? Eu fui até o Serasa, que ficava até uns 15 minutinhos do meu trabalho. Hoje é muito fácil, né? Você entra lá no Serasa e você, pela internet, você coloca seu CPF e sai lá todas as informações. Mas naquela época, 2011, 12, 13, mais ou menos por aí, né? Não tinha essa facilidade. Até tinha, mas acho que não era tão divulgado. Então eu fui lá até o Serasa e lá eles me deram um papelzinho, é o mesmo esquema que a gente faz na internet. Eles pegaram, eles me deram um papelzinho com todos os lugares que eu devia e os valores. E, para minha surpresa, quando eu peguei o papel, eu devia mais lugares do que eu imaginava. Porque a nossa memória é falha, então aí fica mais um passo para você identificar como que você pode sair das dívidas. Não confie só na sua memória, porque a gente esquece. Pode ter dívida perdida, dívida esquecida no meio do caminho. Então entre lá no site do Serasa e coloque seu CPF. É muito fácil, né? Depois, se vocês quiserem, me chama lá no direct que eu explico pra vocês direitinho. Coloque seu CPF que você vai ver todos as dívidas que tem, tudo que tem lá pendente no seu nome. E hoje ainda tem uma outra facilidade que não tinha na época, que é o feirão do limpa-nome, né? Não sei se é bem esse o nome. Mas tem um feirão que você consegue renegociar, reduzindo muito os juros, né? Então, você pode ir no Serasa, você vai ver lá e ter de época em época, mas direto eu vejo falando desse feirão. Então, você vai lá e você negocia e você paga reduzindo bastante os juros e consegue se livrar das suas dívidas e limpar o seu nome, que é o objetivo final, porque quando a gente limpa as dívidas, né? Então, esse foi o segundo passo. O primeiro passo foi não, eu não me conformar mais com a minha situação, eu mudar a minha mentalidade. E o segundo passo foi enxergar a minha realidade atual, né? Estou olhando aqui na minha colinha. Bom, depois com tudo isso em mãos, estava lá já com todos os lugares que eu devia, qual que foi o meu próximo passo? Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês comentam aqui, porque eu destrambelho, tá? Eu vou falando, então vocês falem aí, Ju, vai devagar, fala mais devagar, que quem me conhece sabe, eu falo e, né? E aí depois vocês não vão entender. Então, o próximo passo, depois que eu tinha todos os lugares que eu devia em mãos, que eu já sabia mais ou menos quanto que eu devia, o que que eu fiz? Eu liguei em todos esses lugares. Liguei no banco, liguei no cartão, né? Eu perguntei para quem eu devia, qual que era a minha dívida. Então, coloquei um por um e atualizei ali o valor para ver qual que era o valor de cada um. E perguntei, se eu pagar hoje, quanto que fica? Fiz isso com todo mundo. Eu ia pagar? Não. E provavelmente você vai falar isso, poxa, Bina, mas por que eu vou pegar e vou ligar para todo mundo para saber quanto eu devo se eu nem tenho dinheiro para pagar? Tem uma frase que eu adoro, que eu falo ela em todas as situações, que é da Alice no País das Maravilhas, que diz que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, por que eu liguei para todos os lugares? Na época eu não conhecia essa frase, mas eu estou linkando com a frase. Porque eu precisava saber qual que era o caminho que eu ia seguir, por onde eu ia começar, porque eu estava totalmente perdida.
Eu não sabia por onde eu ia começar. Então, eu liguei para todos os lugares para ver qual que era a condição de pagamento de cada um, para que eu pudesse renegociar se tivesse essa situação, ou só para saber mesmo. Na época foi só para saber porque não tinha como renegociar. Então, você precisa saber o quanto você deve para cada uma das pessoas para quem você deve, né? E deixar lá anotadinho, né? Então, depois disso, a próxima coisa que eu fiz foi acabar com o efeito bola de neve. Por quê, gente? Quando a gente tem cartão, quando a gente tem cheque especial, a gente sempre faz aquele negócio assim. Vou lá, descubro um santo, cubro outro. Descubro um santo, cubro outro. Normalmente é assim que a gente faz. Então, eu peguei e acabei com esse efeito bola de neve e eu cancelei os meus cartões. E eu quero até fazer um parênteses aqui. O cartão de crédito, gente, ele não é um vilão. O cartão de crédito, ele é uma ferramenta de pagamento, né? Na verdade, naquela situação, a vilã era eu, que não sabia usar o cartão de crédito. Então, às vezes o pessoal fala assim, o cartão de crédito e não sei o quê. Por que que eu cancelei os cartões de crédito? Porque eu já estava numa situação que eu não tinha mais para onde fugir. Eu já estava O meu salário, ele caía na conta e o banco comia automaticamente. Eu já entrava no negativo, já sem... No primeiro... Caía dia 5 eu já estava no negativo. Então, eu não tinha mais para onde sair. Então, por isso que eu cancelei os meus cartões de crédito para eu zerar esse efeito bola de neve, né? E o que que você deve fazer diante disso? Você vai pegar e você também vai parar o seu efeito bola de neve. O que é que te prejudica? No meu caso, era o cartão. E um monte de parcelinha. Porque assim, a gente vai parcelar em 10 vezes sem juros. Mas uma parcela de 50 em 10 vezes sem, R$ 50 por mês, 10 vezes sem juros. Depois uma de 100, 10 vezes sem juros. Uma de 70. Né? Isso aí vira um monte de coisa, né? Então, o que você vai fazer? Você vai parar com o seu efeito bola de neve. Se é o cartão o seu problema, então você para com o cartão. Você cancela, você guarda ele na gaveta, você dá ele para alguém para que pra você não consiga gastar. Se bem que hoje com o cartão digital, né, a gente consegue pagar pelo relógio, né? Você encosta o relógio lá e ele paga, né? O celular, você encosta o celular, ele paga. Então, se dependendo da situação, é melhor não ter, né? E a Agatha tá falando aqui que ela só tem um cartão de crédito pro necessário e ajuda muito a ter um controle maior, é verdade. Quando você tem vários, você se perde no meio do caminho. Então, eu fiz exatamente isso. Eu peguei e eu coloquei o. Eu cancelei os cartões e eu deixei só um, que era o cartão que eu tinha o limite menor, porque como eu já tava toda enrolada, eu não tinha pra onde sair, eu precisava dele ainda, né? Então eu deixei aquele cartão ali, que era o cartão que tinha o menor limite de todos, né? Então aí, mais um passo. Você você vai pegar e você vai parar de fazer as dívidas. Você não vai fazer mais nenhuma. Zerar. Acabou o efeito bola de neve. Nem grande, nem pequena, nem média, nenhuma. Fecha essa torneira, né? O Dan tá perguntando assim: você acha ruim centralizar tudo no cartão? Hoje, com o controle que eu tenho, com a experiência que eu tenho e com o conhecimento que eu tenho, eu não acho ruim. É bom até, né? Porque até comentei nos stories aí um dia desses que eu tava entrando nessa história de milhas, de ganhar milhas e tudo mais. É bom por causa disso, é uma vantagem. Porém, você tem que estar ali sempre controlando, né? Eu acho que o problema é a falta de controle, porque normalmente as pessoas elas não, elas vão passando o cartão, sempre vai passando, elas nem sabem quanto que vai vir a fatura. Eu gosto de saber quanto que vai vir a minha fatura no final do mês. Então não é um ruim, né? É o que eu falei pra vocês. O cartão não é o vilão. O vilão é quem não sabe usar o cartão. Ele é uma ferramenta boa se a gente souber utilizar. Então tem gente que faz tudo no cartão de crédito. Eu estou começando a fazer isso agora, depois de muitos anos, porque eu fiquei traumatizada, né? Obviamente. Então, depois de muitos anos, eu estou começando a centralizar todos os gastos de casa no cartão. Mas naquela época, pra mim, não era bom. Por isso que eu cancelei todos. E é isso que eu falo pra você. Fecha a torneira daquilo que te prejudica. Se o que te prejudica é a conta ali no mercadinho da esquina, para de comprar fiado no mercadinho da esquina,
entendeu? Porque a gente tem que cortar o mal pela raiz. É um ditado velho, mas é bem esse o ditado que funciona, né? E depois que eu fiz tudo isso, né? Continuando aqui a minha história, o que que eu fiz? Eu peguei todas essas dívidas, todas essas informações que eu não tinha como pagar na época e botei ali na gaveta do um dia eu pago, né? Eu não tinha como pagar naquela época. Então, eu peguei e coloquei ali naquela gaveta e esqueci. E fui tentando de uma maneira ou outra para equilibrar ali as finanças. Então, o que que eu fiz? Primeiro, eu peguei tudo que eu gastava e anotei tudo que eu gastava. Deixei tudo lá. Depois, eu anotei tudo que eu ganhava e deixei lá, somei tudo que eu ganhava. E é isso o que você vai fazer. Inclusive, eu estava me lembrando, a Agatha tá aqui. Eu não sei se ela vai lembrar disso, mas se você lembrar, comenta aí, Agatha, que um dia ela pegou, numa célula que a gente teve, ela pegou e com uma lousinha e ela escreveu lá, entradas, colocou uma barra e saídas. E talvez você não saiba disso, eu não sei se eu te falei isso, mas estou falando ao vivo para todo mundo ver que isso mudou a minha vida. Era uma coisa que pode parecer muito óbvia, mas que me ajudou a organizar o meu pensamento, organizar a minha mente. E eu uso até hoje com todo mundo que eu vou usar, que eu vou ensinar, eu uso o método Agatha, que é colocar lá as entradas e saídas no papel e colocar um traço no meio pra gente ver a realidade. E é isso que você vai fazer. Você vai pegar e vai escrever lá água, luz, telefone, todas as coisas que você tem em casa, né? Celular, internet, você vai todas as suas saídas, soma tudo e todas as suas entradas. E por que que eu tô falando todas as suas entradas? Porque tem muita gente que tá assistindo aqui que é casado, que tem mais de uma pessoa da casa que trabalha, tem o filho que trabalha. Então, se vocês vão somar as rendas para poder sair, né, dessa situação, então você vai somar as entradas. Ou se você tem mais de um emprego, se você tem mais uma fonte de renda, soma tudo lá. Aí o que você vai fazer? O que eu ganho menos o que eu gasto, certo? Se o que você gasta, né, é mais do que o que você ganha, vai dar o saldo negativo. Se der negativo, eu vou deixar mais pra frente. Se der positivo e você não tem um fundo de reserva, você não tem dinheiro sobrando na sua conta, então você vai descobrir aonde está vazando. Em algum lugar está vazando. Você vai descobrir, você vai cortar esse vazamento e você vai pegar e você vai colocar uma parte, aportar uma parte, e eu falo uma parte, não tudo, para que você tenha um fôlego também, né? Uma parte desse dinheiro para você pagar as suas dívidas, certo? Se deu negativo, que foi o meu caso. Aí, se deu negativo, não tem para onde fugir. Vai ter que cortar. Vai doer, né? Eu sei que é chato, eu sei que é ruim, foi o que aconteceu comigo, mas não tem pra onde fugir. Se você gasta mais do que você ganha, você precisa colocar a sua vida dentro da sua realidade, né? Eu até postei uma frase esses dias que fala assim, que se você vive uma vida que não cabe no seu bolso, você está vivendo uma vida que não é sua, você está vivendo a vida de uma outra pessoa. Então hoje eu te convido, viva a sua vida, viva a sua realidade, por pior que ela seja, por mais que ela doa, viva a sua realidade. Então, você vai pegar e você vai olhar de tudo aquilo ali que você colocou, que você gasta, você vai cortar o que não é essencial. Eu postei o orçamento ABCD esses dias. Aquilo que é o D, que é o D de desnecessário, corta. Corta sem dó. Por quê? Você não tá pensando no seu eu de agora. Não tô pensando na Ju de hoje. Eu tô pensando na Ju do futuro. Né? Na Ju que eu quero ser. Eu estava pensando na Juliana que eu quero ser. Então você vai pensar na pessoa que você quer ser. E corta, né? Na época, eu cortei coisas que eu gostava muito. Por exemplo, sair com os meus amigos depois do culto, amava. Comecei a sair bem menos. É, eu cancelei o meu curso de inglês, que eu amava. Eu lembro que eu até chorei no dia que eu tranquei a matrícula, né? E outras coisas, né? Mas eu sabia que aquilo era temporário.
Uma coisa que aconteceu na época eu fazia seminário, e o seminário eu decidi não parar, porque era algo que Deus tinha colocado no meu coração, que eu tinha certeza que tinha a ver com o meu propósito, e eu decidi que eu não cancelaria o seminário, só que o seminário tinha uma distância. Para quem é daqui de São Paulo, eu trabalhava na Trianon MASP e o seminário ele era na Vila Mariana. Então eu ia a pé, saía do trabalho e eu ia a pé da Trianon MASP até o Vila Mariana, que dava mais ou menos uns 40 minutos, para economizar o dinheiro da passagem. Porque, né, situações desesperadas pedem medidas desesperadas, né? Então, deixa eu ver aqui. Ah, o Dan perguntou assim: você acha que faz sentido vender bens para pagar dívidas? Se a situação for desesperadora e esse seu bem é um bem que não é algo de primordial na sua família, né? Eu acho que vale a pena você vender o bem para pagar a dívida. Mas a gente tem que pensar que a gente tem coisas que são essenciais. E o que é essencial para um, às vezes não é essencial para o outro. De repente, um carro para você, ele é essencial, né? Você pode, por um tempo, fazer as coisas de ônibus, mas, por exemplo, quem tem criança, essas coisas, de repente vale a pena você trocar esse bem por um bem que gaste menos, por um bem que seja mais barato. Usar o exemplo do carro aqui, né? Por um carro que o seguro seja mais barato, que ele gaste menos combustível, né? Então, nem tudo a gente consegue cortar, mas algumas coisas a gente consegue reduzir. Então, aquilo que você não consegue cortar, você pode reduzir, né? E, enfim, voltando aqui, né? Eu tava falando na parte que eu ia a pé. Então, eu fiz o que eu podia na época. Essa era a minha realidade. Como eu era solteira, gente, então acabou que assim, eu sei que a realidade de quem é casado tem filhos tem muito mais coisas envolvidas. Mas eu ia dentro da minha realidade, aquilo era desesperador. E eu consegui é, mudar, né, com pequenos detalhes. Então, eu fiz isso, comecei a ir a pé. E não, cancelar o seguro para economizar. Não, gente, não façam isso. Cancelem outra coisa. Se você não tem, se você tem um carro, é aquilo que eu falei da frase, né? Que se você tá vivendo uma vida que não cabe no seu bolso, se você tem um carro e você não consegue pagar o seguro do carro, então você tá vivendo uma vida que não cabe no seu bolso. Porque ter um carro envolve muito mais coisas do que simplesmente pagar a parcela ali todo mês, né? Então, por favor, tenham seguro no carro, principalmente aonde a gente vive aqui em São Paulo, que anda tudo perigoso. E, Dan, bota aí o Instagram da corretora, porque quem não tem seguro do carro pode cotar com ele, ele é o meu corretor, ele é a Natália. Beijo pra vocês. Já fazer o merchan aqui no meio do caminho, né? Então, mas aí cortou, né? Todos os gastos, falou, Ju, cortei tudo. E agora não tem mais onde cortar e continua negativo, eu não consigo equilibrar. O que que é que nós vamos fazer a partir de agora? Agora vai para um outro lado. Se não tem mais aonde cortar, você precisa fazer mais dinheiro. Por quê? Reduzir gastos é algo que é limitado. Porque a gente precisa de coisas mínimas para sobreviver. Você não vai mandar desligar a luz da sua casa porque você está todo endividado, né? Hoje a gente não vive nem sem a internet. Se não fosse pela internet, vocês não estariam me vendo e eu não estaria falando com vocês, não estaria trabalhando. Eu trabalho de casa. Então a gente precisa de algumas coisas, algumas coisas básicas. Então cortar vai ser reduzido, né? Vai ser limitado, desculpa. Então, quando você não tem mais onde cortar, você precisa ver uma forma de fazer mais dinheiro. E por que eu falo fazer mais dinheiro, gente? Porque ganhar dinheiro, quando a gente fala em ganhar dinheiro, ganhar na loteria, ganhar no. Ganhar dinheiro, né? A gente depende de uma outra pessoa, a gente depende da sorte, a gente depende da boa vontade de alguém. Quando se fala em fazer dinheiro, a gente não depende de ninguém além de nós mesmos. Então não tem mais aonde cortar, você vai começar a fazer dinheiro, certo? E aí, tem uma coisa que se eu soubesse na época, talvez eu tivesse acelerado um pouco o processo para me livrar das dívidas. Por quê? Tem uma frase que diz aí que vergonha não paga boleto,
né? Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes você fala, poxa vida, mas o que que o pessoal do meu trabalho vai pensar se souber que eu tô vendendo alguma coisa para juntar dinheiro? Ah, o que que vai acontecer se a minha família souber que eu tô vendendo as minhas coisas aqui para ganhar dinheiro? Gente, vergonha não paga boleto, né? E se eu soubesse disso na época, né? Vocês acham que eu não tô com vergonha de estar aqui, né? Fazendo a live com vocês? Por mais que eu seja extrovertida, por mais que tenha pessoas que eu conheça aqui, lógico que eu tô morrendo de vergonha. Mas vai pagar os meus boletos? Não vai. Não vai pagar os boletos. Então não pense no que as pessoas vão falar, ah, o que fulano vai pensar, o que fulano vai dizer. Se essa pessoa te ajudar a pagar um boleto, você até pensa, né? Se vai ligar para a opinião dela. Agora, se ela não vai te ajudar a pagar um boleto, então, segue a vida, né? Segue o baile e foque no seu objetivo, que é se livrar das suas dívidas. Então, veja o que que você pode fazer para você ter uma renda extra, né? Se você conseguir um aumento no seu trabalho, melhor ainda, né? Para quem trabalha CLT, melhor ainda. Mas se não tem como, faça alguma coisa extra, arrume alguma coisa de final de semana, não todos os finais de semana, porque todo mundo é filho de Deus, a gente merece descansar. Eu sou a favor do equilíbrio, né? Mas procure uma alternativa de fazer mais dinheiro para que você consiga equilibrar ali as entradas e saídas, né? E você consiga começar, né, o processo de negociação das suas dívidas. Na época, como eu tinha muita vergonha, não vendi nada. Na verdade, não que eu não vendi nada. Eu vendi Mary Kay na época, mas como eu tinha vergonha, não adiantou de nada, né? Não fluiu, o negócio não andou. Mas eu fiz uma coisa que me ajudou demais, que eu sei que não é o certo, tá? Então, o pessoal do RH e trabalhista que me virem aqui, não fiquem bravos comigo, mas que pra mim funcionou e me ajudou demais. O que que eu fiz? Eu ganhava BR na época. E aí eu fui ver quanto que custava pra vender o BR, né? Porque vocês sabem, né, gente? O pessoal compra aí, eu não sei se ainda tem, né? Mas vendia BR. E aí quando você vendia o BR, tinha uma taxa de 20, 30%, sei lá. E aí eu falei, nossa, eu não vou fazer isso, vou perder demais, não vai valer a pena. O que que eu fiz? Eu sentei com a minha chefe e falei pra ela, ó, eu sei que eu já te pedi um aumento, porque eu pedi um aumento, ela falou que não. E, mas eu queria ver com você se tem como você cortar o meu VR e me dar em dinheiro a parte do meu VR. E na época era 300 ou 400 reais e já me ajudou muito, né? Porque 300 ou 400 reais pra quem tá toda enrolada faz muita diferença. Então eu fui tentando, depois eu acabei mudando para um emprego que não tinha VR, mas aí eu fui tentando outras coisas, outras alternativas, umas deram certo, outras não deram certo, mas o foco é aqui é, se você já cortou tudo que tem pra cortar e não tem pra onde sair, a ideia agora é fazer mais dinheiro. Busque fazer mais dinheiro de alguma forma, né? Hoje aí com a internet dá até para você fazer renda extra pela internet. As pessoas não precisam nem ficar sabendo, né? Você pode ficar ser afiliado em cursos, enfim, né? Marketing digital tá aí bombando. O que que eu fiz depois? Na verdade, não depois, né? Eu fiz simultâneo a isso. Eu comecei a pagar o que dava para ser pago. E eu sei que todo mundo que fala de finanças vai falar, comece pagando aquilo que tem os juros maiores, e eu concordo para você poder cortar aí e pagar o menos juros possível. Mas para quem tá lascado, né, começar pagando com o que tem juros maiores, às vezes é uma coisa totalmente fora da realidade. E aí você já desiste de cara, fala, o que tem juros maior é o meu cartão de crédito, que rende aí um juros de 400% ao ano, e aí eu não tenho dinheiro para pagar, deixa pra lá, deixa continuar rolando. Então, o que que eu fiz? Eu não comecei pagando o que tinha juros maiores na época, porque eu não tinha como. Então, eu paguei o que dava para ser pago, porque depois eu consegui dar uma equilibrada, como eu cortei todo esse processo aí. O valor que sobrou, né? Sobrou, né? Eu peguei e direcionei para pagar o que eu conseguia pagar. Então, eu paguei dívidas pequenas no começo. Eu paguei dívida de cartão de loja, né? Porque sim, eu tinha. É que eu joguei fora depois que eu casei. Mas eu tinha todos os cartões: C&A, Marisa, Renner, Águia Shoes. Alguém conhece Águia Shoes, a de sapato? Nossa, todos os cartões eu tinha. Então eu paguei, inclusive o primeiro que eu paguei foi esse da Águia Shoes, por isso que eu lembro da loja. Eu paguei ele. E eu comecei a pagar aquelas que cabiam no meu bolso. E por que que eu fiz isso?
Hoje eu sei que quando eu fazia isso, eu criava um padrão novo no meu cérebro, né? De pagadora e não de devedora, né? Então, quando eu pagava alguma coisa, eu ficava super feliz. Eu ficava super empolgada, eu ficava super animada e ficava no gás para pagar a próxima. Então, eu mandava uma mensagem pro meu cérebro que sim, eu conseguia pagar as minhas contas, eu conseguia pagar as minhas dívidas, né? E eu fui pagando a próxima, até zerar, né? E aí, o próximo passo, quando eu comecei a pagar as pequenas, que começou a equilibrar, eu já tinha mudado de emprego, né? Eu já tinha um salário maior. O que que eu fiz? Aí sim, eu fui renegociar com os bancos e com os cartões de crédito que estavam com a bola de neve maior. Pouco a pouco, um de cada vez, né? Porque é aquele negócio, não fiquei endividada em um dia, não ia ser em um dia que eu ia pagar todas as dívidas, né, gente? Então, o que que eu fiz? Eu nunca fechava uma renegociação que não coubesse no meu bolso. Porque agora eu já sabia quanto eu gastava, quanto eu ganhava, eu tinha tudo anotadinho, colocava tudo na planilha que eu usava na época. Então, eu não fazia nenhuma renegociação que não coubesse no meu bolso. Por quê? A gente, no desespero de pagar, né, de limpar o nome da praça, vai lá, faz um empréstimo, faz outro empréstimo, ou parcela o cartão, faz um monte de coisa. E tem um detalhe: se você não conseguir honrar, se você falhar no pagamento, sabe o que acontece? Você perde. Você perde a sua negociação. Então, quando eu renegociava, eu ia até o fim daquela renegociação, né? Tanto que, para eu terminar de pagar, foi aí de 2012, 2013 até 2017, foram de 4 a 5 anos para conseguir pagar todas essas dívidas, né? Então, e aí, o que que eu fiz? Eu peguei e eu... Ah, esqueci de um detalhe. A primeira coisa que eu renegociei foi com o banco, foi o cheque especial, né? Que eu acertei com foi o cheque especial, que eu equilibrei ali. E aí, depois disso, quando eu zerei, que ficou a conta positiva, o que que eu fiz? Eu reduzi o máximo que eu podia o meu cheque especial. Porque não dava para eu cancelar o cheque especial. Eu não sei por quê, mas eu não conseguia cancelar o cheque especial na época. Então, até hoje, uma das minhas contas, o limite é R$ 150, porque era o mínimo que dava para reduzir na época. Então, eu reduzi para eu não cair de novo na tentação de usar ou de novo eu me enrolar. Então, eu reduzi o máximo que eu podia. E eu não mudei até hoje, tá lá, não tá me fazendo falta. Não uso e pretendo não usar, se Deus quiser, nunca mais usar, né? Então, eu peguei e fiz isso. E lembra que eu falei dos cartões? Eu renegociei o cheque especial. Os cartões eu cancelei. Lembra que eu cancelei os cartões? Mas a dívida do cartão continuava lá. Não foi porque eu cancelei o cartão que simplesmente, né, eu não tinha mais que pagar aquela conta. Inclusive, o pessoal falou assim: ah, vou esperar dar 5 anos para caducar a dívida. Na verdade, em 5 anos o seu nome ele limpa. Isso não te exime de pagar a sua dívida, tá? Então, até por uma questão de princípios e de caráter, nós devemos pagar todas as nossas dívidas, independente se já caducou, se faz 5 anos ou não que nosso nome está no SPC ou Serasa. Pague as suas dívidas, né? Não tente dar um jeitinho ou querer burlar ou querer deixar passar. Honre as suas dívidas, isso vai fazer bem para você, né? E aí depois, por último, fui renegociar os cartões, né? E quando eu renegociei os cartões, eu não sei explicar a parte técnica da época, porque eu não sabia como que funcionava, mas eu sei que o banco fez algo como se fosse um refinanciamento que juntou ali o meu cartão, que era da mesma bandeira, era do mesmo banco. E aí eu peguei, juntou tudo num valor só, e aí eu peguei e fiz em 36 meses na época o valor. E aí era tipo um CDC. Então, se eu pagasse a última e a primeira, amortizava a última lá. A primeira era 200 e a última era 60. Então, se eu pagasse 260, ele amortizava os juros da época. E eu me comprometi a fazer isso. Então, de 36 meses, eu paguei essa dívida em 18 meses, né? Eu paguei na metade do tempo. E em janeiro de 2017, eu estava pagando a minha última dívida, né? Esqueci até de contar que no meio do caminho eu encontrei um cara alto, forte, musculoso, com quem eu quis me casar, né? E eu precisava me livrar das dívidas, porque afinal de contas casar é caro, né, gente?
Mas em janeiro de 2017, eu me livrei de todas as minhas dívidas e eu me casei em novembro de 2017 com esse homem maravilhoso que está ali ao lado ouvindo eu falando, né? Né, amorzinho? E eu me casei em um detalhe, a gente se casou sem dívidas também, né? Eu sempre gosto de falar assim, quando a gente se organiza, Deus abençoa a nossa vida, né? E essa é a minha história, né? E eu tô contando essa história pra vocês hoje porque eu quero te inspirar, eu quero te motivar a sair de uma vida totalmente enrolada, né? O tempo aqui é limitado, eu nem sei quanto tempo que eu já falei pra vocês, mas eu acho que eu já falei bastante já. E eu queria te convidar a decidir mudar a sua realidade. É possível você mudar a sua realidade, né? E eu queria, antes de finalizar, falar que nada disso seria possível. Eu jamais conseguiria sair das minhas dívidas naquela época, na situação em que eu estava, se não fosse Deus. E você fala assim, poxa vida, ela falou tudo isso para falar de Deus no final das contas? Sim, para falar de Deus. Porque, como eu falei, eu não tinha conhecimento nenhum. A internet não era com tanta coisa divulgada como é hoje, falando de educação financeira. Eu não sabia para onde correr. E muitas das coisas que eu falei aqui para vocês, eu fiz por instinto. Que depois eu descobri que era o jeito certo de se fazer, né? E esse instinto que eu falo para vocês, eu chamo de Espírito Santo. O Espírito Santo me ensinou como que eu deveria fazer. Me ensinou como que eu deveria conduzir aquela situação. Deus colocou pessoas na minha vida para que eu pudesse me nortear, né? Para que eu pudesse aprender como lidar com o dinheiro. E pode parecer para você que, nossa, que coisa nada a ver. E eu quero te falar que sim, que Deus se importa com a sua vida financeira. Deus se importa em você ter uma vida financeira tranquila. Deus se importa em você colocar a sua cabeça no travesseiro e você ter paz, em você ter a tranquilidade. Gente, a gente já tem tanta coisa para se preocupar nessa vida, tanta coisa para a gente se importar nessa vida, que dinheiro não seja uma delas, que dívida não seja uma delas, né? Porque a gente tem coisa que a gente não pode controlar, mas as finanças a gente pode, né? E como eu falei, Deus colocou pessoas na minha vida para me ajudar a sair dessa situação. E hoje eu sei que eu sou uma pessoa que Deus coloca na vida de outras pessoas para ajudar elas a sair dessa situação financeira toda enrolada, para que elas tenham paz, para que elas tenham tranquilidade na vida financeira delas, né? E eu queria falar para vocês que é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer todo mundo que me apoiou aqui, que está assistindo essa live. E antes de terminar, eu queria fazer uma coisinha aqui com vocês, que pode parecer que não faz sentido nenhum, mas como eu falei para vocês, foi Deus quem me ajudou a sair das dívidas, e eu sei que é Deus quem vai te ajudar a sair da sua situação toda enrolada. Ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, e eu vou orar por você agora, né? Deus tem falado, desde quando eu estava escrevendo, Deus falou isso no meu coração, e tá queimando muito no meu coração agora, e eu não vou deixar de fazer isso, eu não vou deixar de obedecer o Espírito Santo. Então, se você tem alguma religião, não tem alguma religião, não importa, né? Dizem assim que oração nunca é demais. Então, eu quero orar por vocês. Eu quero que a bênção que o Senhor derramou sobre a minha vida, que foi a bênção da tranquilidade financeira, seja derramada sobre a sua vida também, né? Você pode contar comigo na questão de te ajudar, de te dar direção, de te dar norte? Sim. Mas eu quero também que você conte com as minhas orações, porque o meu desejo é que você tenha uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida de referência para outras pessoas, né? Então, eu vou pedir só um minutinho aqui para vocês, só um minutinho. Voltei. Coloquei um sonzinho aqui. Eu quero que você feche seus olhos aí onde você está. Eu vou orar por você e vou pedir para que Deus te dê a direção que você precisa para você sair dessa situação ou de outra situação. Talvez o seu problema não seja as dívidas, talvez o seu problema seja outro. Mas eu creio num Deus que pode todas as coisas, num Deus que pode te abençoar, que pode te direcionar em todas as coisas.
Então vamos lá? Deus, eu quero te agradecer por este momento. Eu quero te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de poder compartilhar com as pessoas aquilo que o Senhor fez na minha vida. Na mudança que o Senhor fez na minha vida, Deus. E eu sei que essa mudança que o Senhor fez não foi só para mim. Foi para que outras pessoas tivessem a esperança de que elas também podem ter essa mudança na vida delas. Pai, eu te peço que o Senhor possa abrir os olhos daquelas pessoas que não sabem para onde ir, onde buscar solução, aonde buscar resposta, por onde começar. Que o Senhor possa abrir os olhos delas como o Senhor abriu os meus olhos. Que o Senhor possa causar nelas, Deus querido, uma indignação, que elas estejam inconformadas com a situação que elas estão e que elas possam mudar de vida, mudar a realidade. Que elas também possam transmitir aquilo que o Senhor tem feito na vida delas e que elas possam um dia dizer que o Senhor ajudou elas a se livrarem das dívidas. Deus, eu abençoo a cada um que está assistindo essa live. Eu abençoo a cada um que vai assistir essa live depois. E que o Senhor, o seu nome, seja sempre honrado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Eu agradeço vocês. Eu fiz o mais resumido que eu podia, porque a história é longa, foram vários anos. Aos poucos eu vou contando um pouco mais para vocês nos stories, ou talvez eu faça uma outra live sobre o dinheiro e as emoções, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de falar. Mas muito obrigada a cada um. Que Deus abençoe todos vocês. Se tiverem dúvidas, não deixem de me chamar no direct. Se você acha que essa live ajudou alguém, eu vou deixar ela salva. Então você vai pegar e você vai encaminhar essa live para alguém, né? Para abençoar a vida de alguém. Como eu estou abençoando a sua vida hoje, eu vou abençoar a vida, você abençoa a vida de uma outra pessoa. Ah, o Dan tá falando aqui, já vai marcar a nossa? Gente, eu e o Dan vamos fazer uma live juntos. Eu convoquei ele pra fazer uma live juntos. Então, a gente vai marcar a data aqui e a gente posta aqui nos nossos stories pra vocês. Muito obrigada pela participação de todos. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite. Um beijo e tchau!